gente, eu sou a Ingrid e hoje eu vou falar pra vocês os meus livros favoritos de 2020. Gente, pra quem viu meu Instagram, eu tive a meta de ler 85 livros, mas infelizmente eu não consegui alcançar essa meta. Mas acontece, não é mesmo? Então, mas eu li muitas coisas boas, muitas coisas interessantes. Então eu vim mostrar pra vocês os meus livros favoritos, pois 2020 foi um ano bem difícil com tudo, mas também com as leituras foi um pouco difícil, tá, gente? Meu primeiro livro favorito foi Cartas de Amor aos Mortos, da Ava Dellaira, que esse foi um dos primeiros livros que eu li em 2020, foi um livro magnífico, eu adorei muito. Esse livro conta a história da Lauren, que ela tem um trabalho na escola que ela precisa escrever cartas para os mortos, para um ente querido, coisas assim. Então ela resolve escrever cartas para artistas famosos que já morreram. E assim, com essas cartas é que a gente vai descobrindo a história da protagonista, o que ela passou, os problemas que ela tem. Então foi um livro muito bom. Ela escreve pro Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, Ed Letter, entre outros. Então ela conta a história através dessas cartas e é muito bom. Muito, muito, muito bom. Então, esse é um dos primeiros livros que eu li. O próximo foi Persepolis, da Marjane Satrapi. É em quadrinhos esse livro. Ele é bem grande, mas é em quadrinhos e eu amei essa história. É uma história real da Marjane, que ela conta a história dela que ela foi obrigada a usar o véu islâmico e ela teve que sair do país dela, do país dela por causa desses problemas. Que tem todas essas coisas lá na islâmica, né? Eu acho que é assim que o nome, não sei. Mas enfim, eu não lembro muito bem. Mas é um livro muito bom, que é tipo um relato real, sabe? Da protagonista. Então, aqui conta também ela encontrando os primeiros amores, sabe? Então, e também ganhando a independência dela, sabe? Então é um livro muito bom que eu li também. Próximo livro, eu tenho ele físico, só que eu emprestei pra uma amiga. Então foi A 5 Passos de Você, que eu assisti o filme primeiro e eu fiquei muito curiosa pra ler o livro, pra ver como é que era. E com certeza o livro foi assim, perfeito, como foi no filme. Mas, ai gente, eu amo muito esse livro, eu amo essa história. Então, pra quem não sabe, conta a história de um casal que eles sofrem de um problema pulmonar. Eu não lembro o nome da doença, mas é uma doença muito rara, muito difícil, que você não pode chegar perto de outras pessoas que têm a mesma doença. E os dois têm a mesma doença, então eles ficam a 5 passos longe um do outro. Ai, é uma história muito bonita, eu adoro. E virou um livro favorito também, de 2020. O próximo livro foi o 8º livro dessa série, que é o dos Bridgertons, que foi A Caminho do Altar, que é da Julia Quinn. Eu amo esses livros, eu amo a Julia Quinn, eu amo essas histórias dos Bridgertons. Final do ano passado, que é final de 2020, lançou a primeira temporada dessa série. E, assim, maravilhoso, não vejo a hora de sair os outros livros. Na verdade, as continuações da série com o resto dos livros. E nesse livro vai contar a história do Gregory, que é o penúltimo filho mais novo. E, ai gente, eu amo todos esses livros, eu amo todas as histórias. E esse não foi diferente, esse livro foi incrível. E, ai, Julia Quinn, perfeita, essas histórias são perfeitas e eu amo demais.
O livro também não tenho ele físico, ele no Kindle, que é O Papel de Parede Amarelo, se eu não me engano é esse o nome, é isso mesmo, que conta a história de uma mulher que ela acaba indo pra uma casa. O marido é meio que médico e ele receita pra ela ficar em casa. E nessa casa ela tem um papel de parede amarelo que ela vive alucinando com esse papel de parede. E eu não sei explicar muito bem, mas é uma história muito interessante, conta sobre o feminismo, o como o homem tenta se impor em cima da mulher, tem que falar quando ela não concorda com algo, ela é vista como louca. Então é um livro muito bom, eu não lembro muito bem pra contar a história, mas é um livro bem pequenininho, bem rápido de ler e vale super a pena. O próximo livro é A Casa Torta, da Agatha Christie. Ai, gente, eu amo a Agatha Christie e esse foi o melhor livro até agora que eu já li dela. Essa história tem um final, assim, surpreendente, que eu amo demais. Eu não vou falar muito sobre esse livro, pois no meu primeiro vídeo do canal eu falei sobre esse livro, contei um pouquinho da história. Ai, gente, isso aqui é incrível. O final desse livro aqui, ó, é algo que você não espera. Você nunca imagina que iria acontecer esse final. E a Agatha Christie é incrível. Então, esse é meu outro livro favorito. O próximo é Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Ng. E esse livro foi 5 estrelas, pois quando eu terminei esse livro eu queria ler ele de novo, de tão bom que ele é. Sério, gente, vale super a pena esse livro. Eu já tinha lido outro livro da autora, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu não gostei muito da história. Eu gostei, mas não foi tipo, oh meu Deus, como foi esse livro. E nessa manhã conta a história da Lídia, que é a filha de um casal que ela some um dia de manhã e os pais ficam desesperados atrás dela, não sabem o que aconteceu, ninguém consegue achar ela, ninguém sabe onde ela foi. E essa história conta um pouco sobre xenofobia, pois o pai da família, ele é chinês, eu acho que ele é chinês, eu não lembro. Mas ele é da cultura asiática, e então os filhos são asiáticos, menos a esposa. A esposa é americana mesmo. Então, conta essa história, conta os problemas, como essa família é vista, como é visto os asiáticos, né, na América. Então, conta essa história. E é muito bom, é muito, 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 muito bom. E eu amo esse livro. Amo. E, sério, gente, quem não leu, lê esse livro, porque vale super a pena. Lista Negra, da Jennifer Brown. Esse foi o primeiro livro que eu li dessa autora e eu gostei muito. Conta a história de um casal que eles criam uma lista negra e colocam todos os nomes das pessoas que eles gostariam que morresse, na verdade. Então, conta a história da protagonista, que eu esqueci o nome dela agora, mas conta a história dela, pois ela achava que era tudo apenas uma brincadeira dela e do namorado, até que um dia o namorado entra na escola e começa a atirar em todas as pessoas que estavam nessa lista. E ela fica em choque e tenta impedir ele, e quando ela tenta impedir ele, ele atira nela sem querer e ele acaba se matando. Não é spoiler, tá, gente? Conta bem no negócio do livro, é bem a sinopse mesmo. Mas aí vai contar a história dela, que ela vai tentar superar, pois o namorado se foi, ela é vista como a culpada também do que aconteceu. Os alunos jogam a culpa nela, né? O que perderam colegas. Então é ela tentando viver assim, pensando que ela deveria ter percebido que não era brincadeira do namorado e coisas assim. Então é um livro bem sério, bem pesado, mas que vale muito a pena. As conversas da protagonista com o terapeuta dela são as melhores partes pra mim. Então
eu adorei esse livro. O favorito também é da Julia Quinn, que é o livro 9, que é tipo umas histórias depois de todos os livros, de todos os irmãos casados. Então, e viveram felizes para sempre, que, gente, conta as histórias depois do casório, depois da vida deles, depois que todos os irmãos estão casados. Aí são uma história, depois do que tudo aconteceu, sabe? Então, ai, gente, eu amo esse livro. Ai, tem uma parte desse livro de uma protagonista que eu fiquei muito feliz com o que aconteceu com ela, que ela tinha problemas pra ter filhos, sabe? Então, nesse livro mostra ela e o marido superando tudo isso. Então é um livro muito bom. Julia Quinn arrasa. E com esse livro eu terminei essa série. Eu amo demais, gente. Como eu disse, eu não vejo a hora de assistir esses personagens, essas cenas indo pras telas, né, da série. Então, é outro livro, assim, favorito. E eu recomendo muito essa série. Por mais que elas sejam bem longas, né, 9 livros, mas, gente, vocês conseguem ler, tipo, em um dia, de tão fascinante as histórias, de tão fascinante os personagens, a relação com os irmãos. Ai, é muito fofo. Muito fofo. Eu adoro esses livros. Soldier, O Leal até o Fim, do Sam Angus. Esse livro, eu não vi muita gente falando sobre, não vejo muita gente falando sobre esse livro, mas é um livro muito bom. Eu fiquei interessada porque conta sobre a Primeira Guerra Mundial, onde os cachorros eram os que mandavam as mensagens, uma coisa assim. Gente, é isso aí. Eles mandavam as mensagens pra outros soldados e eles iam no meio do campo de batalha mandar essas mensagens. Então, sério, é um livro muito pesado. Não muito pesado, mas é pesado. É triste. Eu fico triste de pensar que os cãezinhos eram usados pra isso e eles, tipo, arriscavam a própria vida por causa de uma guerra humana totalmente desnecessária. Então, é um livro fictício, mas é baseado em fatos históricos e relatos reais sobre a atuação dos corajosos animais durante a Primeira Guerra Mundial. Então, é uma história fictícia, mas é em relatos reais. Tipo, realmente teve cãezinhos que se jogaram na frente pra mandar todas as mensagens, pra até salvar pessoas, sabe? Então, é um livro muito bom. Maravilhoso, que eu li no clube de livros que eu tenho com as minhas amigas, que foi O que Alice Esqueceu. Gente, é o primeiro livro que eu li da Liane Moriarty e foi um livro incrível. Sério, eu não consegui parar de ler esse livro quando eu comecei a ler ele e foi assim, eu tinha que colocar ele aqui nos melhores livros do ano porque esse livro é maravilhoso. Vai contar a história da Alice, que ela acorda um dia na academia sem se lembrar de nada. Ela só lembra da época quando ela tinha 29 anos. 29 anos. Ela acha que ela tem 29 anos, mas na verdade ela tem 39. Então ela perdeu, tipo, 10 anos da vida dela. E ela não sabe o que aconteceu. Ela já tem filhos, ela já tem toda uma vida. Ela é magra, é bonita, ela já tem, tipo, várias amigas. E ela não se lembra de absolutamente nada. Então, é um livro muito interessante porque é a história da protagonista, tipo, meio que se lembrando de algumas coisas, mas ao mesmo tempo ela tentando se adaptar agora na vida nova. Então é um livro muito bom e você tentando entender o que aconteceu durante todos esses 10 anos pra ela se tornar a pessoa, porque ela se tornou uma pessoa totalmente diferente de quando ela tinha 29 anos. Então, esse livro é muito bom. O final é bem previsível, mas eu gosto de clichês e eu tava torcendo muito pra que isso acontecesse. Então, foi esse
esse livro e eu não vejo a hora de ler outros livros dessa autora, porque ela costuma escrever livros desse estilo e eu quero ler todos, porque, olha, amei. Dois, que eles são meio que, são continuação do outro, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly. E o outro é A Guerra que Me Ensinou a Viver, que esses são continuação. E... ai, gente, eu amo muito essa história. Conta a história da... ah, não vou lembrar o nome dela, perdão. Mas conta a história dessa menina que ela tem um pé torto e tá passando pela Segunda Guerra Mundial e a mãe dela vive querendo que ela fique em casa, que ela não saia, pois a mãe dela tem muita vergonha do pé torto dela e diz que ela é estranha, que ela não é normal e a menina acaba, tipo, se trancando em casa, até que chega uma oportunidade de que na escola do irmão dela, algumas crianças estão se refugiando pro interior. Então ela foge de casa junto com o irmão dela e vai pro interior e conhece uma mulher que meio que adota eles. E a relação deles, ai gente, é muito bonita. Principalmente da personagem percebendo que ela não é uma inútil, que só porque ela tem um pé torto não significa que ela não sabe fazer nada. Então é muito bonitinho, que é uma história de uma criança, sabe? Que sofreu tanto metade da vida e agora tá aprendendo que ela vale a pena, sabe? Que ela é importante. Então, esses dois livros são incríveis, maravilhosos. Recomendo muito pra quem nunca leu. É uma história super bonitinha e eu amo. Foi o primeiro livro também que eu li dessa autora. É Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. E, gente, essa autora é incrível. Eu vi muita gente falando que ela era incrível, que ela era maravilhosa, mas eu nunca tinha lido nada dela. E quando eu li, valeu super a pena, super a pena. Nessa história, vai contar a história da Dana, que ela começa a ter... ela começa a sair da realidade dela e quando ela tem uma enxaqueca muito grande, aí ela, quando passa, ela tá acordada em outra época passada. Acho que não tá falando aqui. Ah, no século XIX ela aparece e ela sempre aparece pra salvar um menino que tá em perigo. Ela sempre aparece quando o menino tá em perigo. E só que o problema é que ela aparece nessa época que é a época da escravidão, onde a escravidão é mais perversa, mais cheia de problemas. E ela é uma mulher já formada, sabe? Ela é super inteligente, ela tá numa época que não tem mais escravidão, né? Ela mora numa época que não tem mais escravidão, ela é super inteligente, ela é dona de si. E ela tem que tentar se adaptar a essa época pra conseguir ajudar esse menino. Então, é muito bom esse livro, mas também é muito pesado, porque a personagem passa por momentos, assim, horríveis. Ela presencia momentos horríveis que fazem com os negros e, sério, é um livro muito pesado, mas que vale muito a pena. Essa autora é incrível, eu quero muito ler outras histórias dela. E é isso, gente. Pra quem não leu, eu recomendo muito, porque tem uma grande representatividade, tanto feminina quanto dos negros aqui. Claro que não poderia faltar Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, da Danielle Arbex, que eu amo essa autora. Eu já li 2 livros dela, que é Holocausto Brasileiro e esse. E eu tenho um outro dela que eu ainda não li, mas essa autora é uma jornalista que ela comenta sobre fatos históricos que aconteceram, tragédias que ela comenta no livro, só que ela coloca no livro com relatos reais das pessoas que tiveram envolvimento. Então, é um livro muito bom, e nessa vai contar o incêndio dessa Boate Kiss, que muitas famílias perderam seus filhos, perderam os netos, perderam os pais,
Então é uma história assim muito, muito triste. Tem relatos dos pais, tem relatos das famílias, tem relatos das irmãs, dos irmãos. E sério, gente, é um livro assim muito triste, muito, muito triste. Não tem como não dar 5 estrelas pra esse livro, porque é tudo relatado muito, muito bem. Por mais que o livro seja fininho, é tudo relatado muito bem e... Ai, sério, é muito triste esse livro, muito, muito triste. E eu tive que dar 5 estrelas porque eu me envolvi tanto nessa história e quando tinham relatos dos pais, eu queria abraçar todos porque é muito triste, muito, muito triste. Recomendo vocês lerem esse livro porque eu acho que muita gente não sabe sobre essa boate aqui, sobre esse incêndio. Então, pra entender melhor, eu recomendo esse livro. Outro livro que vocês acharam mesmo que não ia estar nessa lista, que eu gravei até resenha, vou deixar aqui no card, é O Menino no Pijama Listrado. Não vou comentar muito porque eu fiz resenha desse livro, mas, gente, perfeito, livro perfeito, quero ler tudo desse autor. E é isso, não vamos mais falar sobre esse livro. E no clube de leitura que eu tenho com as minhas amigas foi Misery, do Stephen King. E, gente, Stephen King é assim, incrível, como eu já disse pra vocês, mas tem alguns livros dele que não são, assim, 5 estrelas, tem alguns livros que tem muito problema, sabe? E esse livro teve alguns probleminhas, eu ficava meio que, será que era necessário colocar essa cena? Mas é um livro muito bom. Eu fiquei pensando sobre que nota que eu daria. E com certeza 5 estrelas, pois o personagem... Eu me relacionei muito com o personagem. Tudo que ele sentia, tudo que ele pensava, todas as ações, tudo que ele sofria. Eu ficava muito nervosa. Eu ficava tipo, vai, consegue, sabe? Então eu me relacionei muito com esse personagem. Eu tava torcendo muito pra ele. E então é um livro que eu dei 5 estrelas porque o Stephen King é incrível, né? Não é novidade pra ninguém. E nessa história vai contar a história do Paul Sheldon. Ele é um escritor muito famoso que ele escreveu romances da Misery, que é o nome da personagem do livro dele. Só que a Anne, que é uma fã número 1, ela meio que sequestrou ele e no último livro que ele escreveu sobre a Misery, ele fez uma cena muito assim com a personagem. E a Anne ficou extremamente brava com esse final que ele deu. E enquanto ele tá ali se recuperando de um acidente de carro, que foi quando ela sequestrou ele, enquanto ele tá se recuperando, ela faz ele escrever um livro de continuação da Misery. Então, é assim, um livro muito pesado. O que essa mulher faz esse homem passar pra escrever esse livro, assim, gente, me dá uma agonia extrema, sério. Tem coisas, assim, muito pesadas nesse livro. E eu sentia muita raiva dela, sabe? Dava vontade de falar, menina, aguenta o final desse livro pronto, sabe? Ai, gente, sério. Mas eu gostei muito desse livro. E Stephen King é maravilhoso. Obviamente, esse livro ia ser favorito. Sol da Meia-Noite é um livro que foi lançamento de 2020, que é a versão do Edward. É a versão dele em Crepúsculo, no primeiro livro. É a versão dele nesse primeiro livro. E eu amei, gente, sério. A versão do Edward é muito incrível, porque Crepúsculo não é lá essas coisas no primeiro livro. Eu lembro que eu gostei muito, mas eu pensando agora, hoje em dia, não é lá essas coisas porque é da visão da Bella, que é uma adolescente de 17 anos falando sobre como encontrou o primeiro amor, como ela, a relação dela com o vampiro. Então é bem, assim, meio que infantil. Mas nesse, já que o Edward tem, tipo, anos de vida, a fala dele no livro é diferente, os pensamentos dele, as lembranças dele da vida passada dele, da família dele. Eu achei muito interessante porque teve cenas dele relembrando do Carlyle, cenas dele antigamente, muitas explicações, sabe? Eu achei muito bom esse livro, principalmente a linguagem do Edward, já que ele é um vampiro, né? E ele já viu anos. A linguagem dele é muito sofisticada e ele é super inteligente.
eu adoro. Mas, sinceramente, a relação dele com a Bella ainda é meio... Quando ele tá com a Bella, a relação dele ainda é meio infantil, sabe? Tem umas sessões, assim, meio infantis. Mas é um livro muito bom, que eu adorei. Crepúsculo é incrível, gente. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu adoro. E acabamos! Esses foram, acho que uns 20 livros favoritos do ano, gente. E é isso. Eu fiquei muito feliz com as minhas leituras, por mais que eu não tenha cumprido a minha meta de ler 85 livros, mas eu li 81, já é o bastante. E eu espero que em 2021 eu consiga alcançar todas as minhas metas, que venha mais leituras incríveis. Eu criei o canal em 2020, então foi algo muito especial pra mim. Obrigada a todos por acompanhar. E 2021 eu espero que eu consiga continuar com o canal, que eu consiga trazer mais coisas interessantes, mais leituras, mais assuntos sobre filmes também, séries, que é outra coisa que eu adoro. Então, obrigada a todos por ter se inscrito no canal em 2020, por me apoiarem. E espero que vocês também tenham um ano incrível e de muitas leituras também, de muitas realizações, que esse ano seja bem melhor do que 2020, que essa vacina venha logo, né? Mas obrigada, gente. É isso. Acho que é isso. Obrigada por darem o like. Não se esquecem de me seguir no Instagram, de se inscreverem aqui no canal, caso vocês gostem do assunto. E é isso. Obrigada a todos. Um beijo. Tchau, tchau.